Sejam bem-vindos ao Resenha de Paddock. Meu nome é Wesley Dias e vamos falar hoje sobre o terceiro GP da temporada 2024, do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Hoje aqui comigo, convido o Matheus Amaral como nosso convidado. Matheus, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio. Olá Wesley, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar aí mais uma corrida não tão empolgante assim, mas com seus momentos interessantes. Cara, acho que você falou bem a definição. A corrida de Jeddah, eu acho que é uma corrida até vendo on-board, né? É uma pista bem desafiadora, pensando assim no parâmetro piloto, né? Você tá ali no cockpit e quando você pega até aquela câmera no capacete, a gente vê que é uma pista tem bastante desafio, curvas de alta, né? Se você passa um pouquinho ali da zebra, você já perde o carro, igual aconteceu muitas vezes nas outras edições. E é uma pista estreita, né? Então dá aquele baque, né? Pra gente que olha de fora, às vezes não acha o layout da pista muito bonito, mas para quem tá lá dentro deve ser divertido, né? O que você acha? Até, assim, na minha opinião, ela junta aquele desafio que tem em Mônaco, que é um circuito de rua com uma pista estreita, só que com algumas particularidades de circuito normal, como Spa, né, porque é alta velocidade. Acho que nas duas primeiras edições do GP da Arábia Saudita houveram algumas reclamações dos pilotos, né, em relação a algumas chicanes, algumas variantes ali por causa do perigo, né, porque você está em alta velocidade num circuito de rua. Mas não deixa de ser um desafio interessantíssimo. Eu acho que também a pista deu uma certa evoluída, né? A de escape não é uma maravilha comparado com, por exemplo, Baku. Acho que a estrutura de Baku ainda é bem melhor, mas ele deu um certo upgrade. Bom, vamos então aqui pegar o GP de 2024 aqui, pegar o top 10, só para a gente passar aqui rapidão como ficaram. Certo. Para marcar ponto, né? Então a vitória ficou mais uma vez com o Max Verstappen, tendo o pódio ainda Sérgio Pérez em segundo e Charles Leclerc em terceiro. E completando ali a zona de pontuação, tivemos as posições de quarto lugar de Oscar Piastri, uma ótima corrida para ele. O lugar foi de Fernando Alonso, o sexto lugar George Russell, em sétimo Oliver Berman, fazendo uma excelente ideia. Vamos falar isso. Isso vai ser tópico depois. Não foi muito bem. O oitavo lugar foi de Lando Norris. Em nono, Lewis Hamilton. Em décimo, Nico Hülkenberg, que também fez uma ótima corrida. Sim. Bom, acho que podemos começar pelo problema da Alpine, né? A Alpine vem de um início tenebroso para uma montadora, alguém que tem dinheiro, né? Querendo ou não, a montadora tem dinheiro, né? Não dá para comparar a grana que uma montadora pode ter do que uma Haas da vida pode ter, né? E mais uma corrida para esquecer, né, Matheus? Exatamente. Logo na primeira volta, o Pierre Gasly teve um abandono. Acho que o problema já começou na volta de apresentação, se eu não estou enganado, e nem chegou a completar direito a primeira volta e teve que recolher o carro. Eu não tenho certeza exatamente sobre o problema que foi. Acho que foi uma falha mecânica. Foi câmbio. Câmbio, então. Mas, assim, realmente é um começo complicado e, além do mais, se a gente for ver que o Esteban Ocon terminou em 13º, já são duas corridas sem pontuar. Claro que a gente pode pegar o exemplo da McLaren ano passado, que também começou de forma tenebrosa também o campeonato e da metade para frente foi melhorando até se tornar a segunda força naquele campeonato de 2023, só que o histórico da Alpine, né, Renault recentemente, não dá muitas esperanças de que isso venha a acontecer, até porque houve essa semana, ou final da semana passada,
saída de pessoal técnico importante. Então, fica complicado. E também acho que assim, a Alpine ela tem um problema que eu acho que a Mercedes tinha isso um pouco quando ela voltou em 2010. Acho que é mais questão estrutural, tipo, não vamos gastar tanto com a categoria. Só que Fórmula 1, se você não gasta, você não anda. Você, na verdade, você anda por trás, né? Você não vai chegar onde você quer, ali no lugar mais alto. Quem mais tem dinheiro é que vê que tem teto de gasto. Mas se você não desenvolve, não põe dinheiro para desenvolver o carro, você fica sujeito a isso. E a Alpine, ela sempre tinha aquela velha história, vamos ser a quarta força, mas já tentando diminuir o gap para as três grandes. E isso foi, passar das temporadas, ela vai caindo, né? Foi quarta, foi sexta, agora é a última do construtor, né? Até a Haas tá tendo uma performance melhor. E eu não sei se você chegou a ver, eu vi um gráfico com os carros de 24 são mais rápidos que os carros de 23. Né? Todo mundo melhorou o tempo de volta aqui em Jeddah. A Alpine foi o único carro que piorou. Então, para você ver como está o nível dos caras esse ano. Fica realmente numa situação complexa. E, assim, se a gente for parar para pensar, já é um regulamento que é estável, pelo menos no quesito de unidade de potência, e a Renault, né, proprietária da Alpine, sempre teve esse déficit em relação às outras. Aí, eu não sei se eles estão deixando a coisa acontecer até 2026, porque como vai ter a mudança de regulamento de motor, mas está ficando feia a situação. É que nem você falou, eles ficam brigando, tentando ser a quarta força, gastar o menos possível, mas, cara, se eles não se mexerem, não vão ser competitivos esse ano. Exato, né? E igual você falou, só um milagre para esse carro dar uma melhorada, né? Lógico que Barcelona geralmente é quando as equipes trazem o pacote grande, né? Aquele super pacote. Mas vamos ver, né? E só um ponto, o carro da Alpine é muito feio, tá? Eu acho que consegue ser mais feio que o carro da... Bom, eu acho que também já vamos avançar aqui mais um assunto. Eu acho que é importante a gente falar da primeira estrelada do ano. Ah, sim. Nunca decepciona. E nosso menino Stroll conseguiu ali num erro. Cara, não vou falar juvenil, porque acho que é um erro até que para tentar achar o limite ali do ritmo da corrida, né? Ele até estava um pouco pressionado ali pelo Tsunoda, mas deixa de ser um erro, né? Ele bate ali na uma das curvas de alta, ele quebra a suspensão e vai reto, né? E isso já, quando ele bate, é meio que instantâneo, os caras já mostram ali a equipe ali o Mike Crack ali na equipe ali na parte ali na cultura de corrida, né? Então já mostra a imagem tipo o meme já feito, né? O filho do dono bateu. Exatamente. É que nem você falou, é um erro que é até compreensível devido ao layout da pista, mas é aquilo também. O Stroll não é mais um novato, ele já tá, nem sei, acho que 8 temporadas, eu acho, desde 2017. 8 temporadas. E assim, eu acredito que na corrida, pelo menos, você tem que ter aquela noção de que, ok, estou sendo pressionado, vou tentar fazer o máximo para me afastar. Não consegui agora, deixa o cara ir e depois você tenta, recarrega a bateria, porque a corrida de Fórmula 1 ela é uma maratona, né? Ela não é um tiro de 100 metros. Então você tem que pensar um pouco, usar um pouco a cabeça. Até porque, embora a Aston Martin hoje, pelo menos, esteja ali no meio do pelotão, eu ainda acho que eles têm um carro mais estável do que
do que a RB, VBK, enfim, seja lá qual for o nome da antiga AlphaTauri Toro Rosso, né? Então, acho que se o Stroll tivesse um pouquinho mais assim de calma, acho que ele conseguiria, mesmo que naquele momento tivesse sido ultrapassado pelo Tsunoda, depois talvez se recuperar. Mais uma coleção dos estrelados, a gente brinca assim. Lógico, entra um pouco assim do lado brasileiro. Pô, o Stroll vai andar de WEC, né? Que ano que vem, sabe? A Aston Martin vai entrar no Mundial de Endurance. Há uma conversa para ir para lá, porque a gente sabe, né? Ele fica lá na Fórmula 1 quando ele quiser, né? Ele não tem contrato vitalício. Ele tem contrato vitalício, na verdade, né? Graças ao pai Stroll. Há uma conversa, vai lá correr de WEC, deixa o Drogovic correr, mas a gente sabe que a gente vê, né? Se você for olhar as 5 grandes, né? A Aston Martin hoje é a quinta força do grid, né? O Stroll ele é o único cara que você olha dos 10 pilotos que compõem ali as equipes que você fala, cara, você não devia estar aqui, sabe? Tipo, não que você é ruim, mas tem caras que podiam estar aqui que são melhores que você, né? Então é aquilo, né? Vamos ver, né? Eu acho que não vai mudar muita coisa o ano 24 dele do que a gente já viu do Stroll. Isso aí vai ficar enquanto o Lawrence Stroll quiser ele lá. Só que é aquilo, se ele realmente planeja levar esse projeto a sério, de fazer a Aston Martin uma equipe vencedora, ele vai ter que começar a enxergar se o filho dele não está atrapalhando, porque talvez o Stroll tenha atingido o limite de desenvolvimento dele como piloto. Que a gente fala, né, que ele seja um piloto horrível, ele não é um Nikita Mazepin, mas talvez para uma equipe que queira almejar grandes coisas já não sirva mais. Acho que você falou tudo, né? Chegou o pico de performance. Falando em pico de performance, também tem que falar de outro cara que pra mim também já chegou o ponto dele, que é o senhor K-Mag, o famoso Kevin Magnussen. Sim. E hoje foi o show dele, né? De 2 punições, 20 segundos ali de segundos de punição, né? Por 2 problemas. Mas ao mesmo tempo ele deu um certo entretenimento, né? Uma hora que a corrida estava meio morta, teve uma graça ali de pelotão. Foi o trenzinho do Magnussen ali no meio do pelotão. Essas 2 punições, uma foi por causar uma colisão com o Albon e a outra foi por levar vantagem em cima do Tsunoda. Ele saiu da pista e não devolveu a posição e aí acabou levando esses 10 segundos, né? Mas foi interessante depois porque ele segurou ali o meio do pelotão, principalmente de Tsunoda, para permitir o Hülkenberg, o companheiro de equipe dele na Haas, se distanciar um pouco mais para conseguir fazer a parada de troca de pneus dele de forma tranquila, né? Cara, eu tava até observando na hora que eu falei, ou o Hülkenberg ou o Guanyu Zhou vai pegar ponto. Olhando assim, né? Acompanhando e deu certo, né? E teve uma hora que eu até achei que ia dar problema. Eu falei, vai dar safety car aqui porque uma hora eu acho que o Albon tentou passar alguém por fora e se alguém fechou. Pensei, ou o Albon vai passar, ou esse alguém vai espremer o Albon no muro e vai dar safety car. No finalzinho, né, da corrida. Mas isso, lá meio final. O K-Mag, acho que ele também é outro cara que pra mim também já chegou ao seu pico de performance. Acho que também não dá pra temer mais. Já apresentou o que já tinha que apresentar. Eu acho que o Hülkenberg ainda consegue entregar pontos com mais frequência e vai ao Q3, né? Chegou aí no GP do Bahrein. Assim, o Hülkenberg, ele é um cara que ainda consegue mostrar alguma coisa, principalmente em classificação, e, cara, ele consegue aproveitar se acontecer algum problema ali com o pessoal da frente, ele consegue aproveitar para garantir aqueles pontinhos.
Acho que até esses formatos de sprint race, também ele conseguiu pontuar 2 vezes ano passado, porque é uma corrida mais curta. E aí ele consegue capitalizar em cima de erros de estratégia, de acidentes, com mais frequência do que o Magnussen consegue. Só um adendo aqui, que naquele pelotão ali do meio para o final, no finalzinho teve também uma rodada ali do Daniel Ricciardo ali na corrida, né? Que eu também achei que podia dar um safety car ali para dar uma emoção. Exato, né? Acabou perdendo ali o carro sozinho na curva 2, né? Dá o pé ali pra já emendar ali aquela sequência e perdeu o carro. E o cara estava meio apagado esse final de semana. O Tsunoda teve um pouco de destaque. E o carro da RB também, eu vou te falar, começa um pouco decepcionante para mim. Eu achei que eles estariam mais próximos ali de brigar por pontos que tá onde estão, né? Confesso que foi falado antes da pré-temporada começar, né? E ter um pouco daquela sinergia entre a matriz e Red Bull matriz e equipe 2 não tá acontecendo, né? Então acho que de certa forma, acho que a galera também botou um hype muito acima que realmente poderia ser, acho que por isso que gera um pouco de decepção. Mas, cara, eu achei que ficou um pouco a desejar do Ricardo esse final de semana. Assim, eu vou ser honesto, na verdade, até no final de semana passado, eu também achei que ele deixou um pouco a desejar, embora ele tenha ficado à frente do Tsunoda naquela polêmica ordem de equipe, né? Só que assim, se o Ricardo ele tem planos para seja voltar para Red Bull ou para ir para uma outra equipe maior, ele vai ter que mostrar esse ano alguma coisa, porque ano passado ele só teve um estalo, acho que no GP do Brasil, se eu não estou enganado, e depois não mostrou mais nada. Então, e é que nem muita gente tem falado também, ali o clima na RB também acaba ficando tenso, porque é um ano decisivo tanto para o Ricardo quanto para o Tsunoda também. Acho que também teve um GP do México do ano passado que ele chegou a largar bem. Ah, Mas foi sim. as duas grandes apresentações. Mas é aquilo também, né? Às vezes você acha que a coisa vai ser de um jeito e você joga lá em cima, né? Às vezes a realidade era outra. Acho que é muito mais hype de torcedor. Cara, acho que um ponto negativo que eu colocaria, eu acho vamos pegar um pouco de pelotão, né? Eu acho que 3 de DRS, né? Acho que a gente teve um pouco essa corrida. Eu acho que muitas corridas acabam tendo isso, né? Hoje teve um pouquinho. É ruim porque a gente fica naquele meio do caminho. Pô, se tirar o DRS, não tem ultrapassagem porque turbulência do carro da frente, aquela coisa toda que desde os anos 2000 todo mundo já falava. Mas com DRS tem essa coisa de ficar um trenzinho, ainda mais numa pista estreita, né? Como é a pista da Arábia Saudita. Exatamente. Bom, avançando aqui já pro top 10, acho que podemos falar um pouco ali das brigas entre McLaren e Mercedes, né? Somente disputa ali entre Hamilton e Piastri, que durou por várias voltas. Bom, acho que podemos dizer que as duas equipes eu vejo elas no mesmo nível, assim. Tanto o Norris e o Hamilton estavam em estratégias diferentes, né, em relação a Russell e Piastri, mas não vejo muita diferença das duas equipes, pelo menos nesse começo. O que você me diz? Eu concordo, eu acho que as duas estão mais ou menos no mesmo patamar. Acho que, pelo menos nesse primeiro momento, tudo vai depender das características da pista, porque aparentemente a McLaren parece levar vantagem em curvas de alta, enquanto a Mercedes já é melhor nas curvas de baixa. A gente viu isso no Bahrein, que a McLaren sofria naqueles setores de baixa velocidade. Então,
assim, pelo menos nesse momento, essas duas vão estar se degladiando pelos pontos ali. E a vantagem que a Mercedes leva é porque tem um piloto mais experiente. A dupla da McLaren é jovem ainda, embora o Lando Norris já seja bem experiente também em comparação com o Oscar Piastri. Mas essa briga vai ser, acho que vai ser a parte mais interessante, pelo menos dessa primeira metade da temporada. E também é bom que você falou a questão dos dois estilos de carro. Eu achei, por exemplo, que a Mercedes estava com mais velocidade de reta que a McLaren. Se pegasse mesmo com o DRS, bem que ambos têm motor igual, né? Ambos têm motor. Mas mesmo ele chegava ali na última curva até que bem, botava de lado, abriu o DRS, ia, mas aí não atingia a velocidade necessária. E por isso também ele, duas vezes ali na curva 1, ele chegou a perder o ponto de frenagem e teve que deixar o Hamilton passar. E eu acho que ele também acabou meio que deixando ele meio que num limbo, porque ele não era atacado pelo Alonso, estava longe, e o Leclerc que estava à frente também abriu, né? Então ele ficou ali numa ótima quarta posição. Lembrando que ele não estava tendo um ritmo de corrida tão bom comparado com o Lando, mas nesse final de semana ele qualificou na frente, andou melhor e mostra o talento que ele tem, né? Tô que foi brigado teve uma briga a tapas, né? Vamos dizer assim, com a Alpine e McLaren, até outras equipes acho que até queria o passe dele, ainda estava na base. Mostra que se tiver um carro certo, tem um talento ali para brigar por coisas maiores. Exatamente. É engraçado, pelo menos esse começo de temporada, eu fico pensando, cara, o Piastri se livrou de uma boa indo para a McLaren, porque a gente olha o estado da Alpine, né? Ele se livrou. E só também um rápido adendo também aqui a uma pequena polêmica que não houve uma punição para o Lando Norris, que ele chegou a dar uma queimada de largada pequena, mas queimou. Foi dito aí que ele não teve vantagem esportiva, só que abre um precedente aí. Porque se você for ver, né, pega a largada de cima, ele larga muito mal. Até que as duas Mercedes tem uma vantagem sobre ele ali na reta de largada, só que depois da primeira curva, por ser do lado dele, ele mantém a posição. Só que ele teve uma vantagem. Eu vi, para mim foi motivo de punição, que até quando tem a largada pela câmera principal, eu já vi que uma das McLaren tinha se mexido. Só que não é uma queimada lá Maldonado ali naquela batida de Spa, que ele queima a largada, ganha umas 20 posições. 3 ou 4 posições. Mas ao mesmo tempo, cara, você mexeu, né? Aí entra, igual você falou, precedentes para que se alguém fizer algo parecido, vai ser punido ou não. É que a gente sabe, né? Como que a FIA ela acaba não tendo assim, segue um mesmo rumo, né? Ela tem várias divergências. Exato. Aí a gente aguarda as próximas corridas, se acontecer uma próxima situação como essa, o que eles vão fazer. Exato. Cara, e sobre o Lewis Hamilton, eu achei que senti ele meio apagado no final de semana. Não senti ele muito bem em relação ao Russell no quali, né? Não conseguiu classificar tão bem. E na corrida eu acho que até que ele performou bem. Acho que só, como eu falei anteriormente, estava num outro tipo de janela de pneus, né? Pelo safety car não ter parado. Mas acho que na corrida ele acabou sendo tendo um certo destaque. Eu acho também, concordo. Assim, ao que parece, a Mercedes, embora tenha melhorado em alguns aspectos, ainda está longe de ter um carro para brigar melhor, principalmente nas classificações. Então, eu acho que talvez o Hamilton ele esteja tentando fazer um acerto que encaixe melhor na corrida. Não deu muito certo na semana passada, no Bahrein, mas até que ele andou bem esse
no GP da Arábia Saudita. E tem aquilo também, talvez o carro da Mercedes seja isso aí mesmo que a gente está vendo, embora vai ser desenvolvido, e é o que até a gente conversando em off, talvez isso tenha sido um motivo do Hamilton ir para a Ferrari. Ver que no curto prazo a Mercedes não está conseguindo se recuperar. Acho que podemos dizer que o próprio Drive to Survive mostra isso. Bom, falando sobre Ferrari, acho que podemos falar de Oliver Bergman. Cara, eu fiquei bem surpreso positivamente. Eu já vi o Bergman já acompanhando a minha F3 F2, você vê que ele é um bom piloto, mas eu tinha que ir um pouco pé atrás, né? Se ele ia sentir um pouco a pressão de cima da hora, né? O Carlos, para quem não sabe, né? O Carlos Sainz teve uma apendicite, né? Então não pôde participar desse grande prêmio e a Ferrari chamou um dos seus pilotos reserva. Poderia ser, por exemplo, o Antonio Giovinazzi, que é um piloto reserva da Ferrari, só que como o Bergman estava na Fórmula 2, né? Que correu até mais junto com a Fórmula 1. E ele, inclusive, fez a pole position da corrida Featuring, que é a corrida ali da Fórmula 2. Foi chamado, tipo, cara, larga aí a Fórmula 2 e vem correr de Ferrari. E o menino, 18 anos de idade, em inglês desde Nigel Mansell, a correr pela Ferrari, mostrou ao mundo que, cara, pode ser um piloto de Fórmula 1, não sentiu pressão, andou bem. E acho que deixou os seus pontos positivos para todo mundo observar. Concordo. É aquele típico caso do piloto que não tem nada a perder e tudo a ganhar. E acho que essa foi a definição do final de semana do Bergman. Bem colocado por você, ele tinha feito a pole position na Fórmula 2 e foi chamado de repente, só fez um treino livre. A gente sabe que é uma diferença boa de um Fórmula 2 para um Fórmula 1, diferença de velocidade, de aderência, de força G, tudo isso o garoto parece que não sentiu. Perdeu a participação para o Q3 por, acho que 3 centésimos, né? Foi 3 centésimos? Cara, acho que foi pouca coisa. Acho que foi um pouquinho mais, mas foi pouca coisa. Então, largou em P11, terminou em P7, e, assim, eu fico pensando, ele, o Lawson, também, que ano passado fez um excelente trabalho pela AlphaTauri, esses caras, eles têm que ter espaço na Fórmula 1, e é uma situação complicada, porque a gente tem nomes, assim, como Hamilton, Alonso, que merecem estar na Fórmula 1, obviamente, só que eles estão na longevidade há mais de 14, 20 temporadas. E, claro, tem aqueles pilotos que não já deram o que tinham que dar, que a gente já comentou aqui. E aí a gente fica pensando, onde é que esses caras vão correr? E é nessas horas que eu fico pensando como faz falta você ter mais 2 ou 3 equipes no grid para colocar essa galera nova para correr. Até porque pelo formato da Fórmula 1 hoje em dia, eu acho difícil uma equipe grande arriscar botar um talento, um novato. Até as equipes médias. Eu mesmo fiquei surpreso da McLaren contratar o Piastri ano passado, porque as equipes têm cada vez menos tempo de pré-temporada, você tem um teto de gastos que, querendo ou não, mesmo o piloto novato sendo bom, ele vai sofrer alguns acidentes, vai cometer alguns erros que pode custar dinheiro para a equipe. Então a gente sabe como hoje em dia é mais difícil, só que é uma pena, Eu acho que são talentos que poderiam estar lá. Tem um tapa na Fórmula 1, Andretti, né? Esse aí é o tema para outro podcast. Mas, cara, eu acho que é até bom pro Berman. Questão de competitividade, porque muita gente fala da Fórmula 2, né? Pegar quem tá lá. Você tem o Tonelli, né? Que é companheiro de equipe dele e é muito mais badalado. Então já mostra, ó. O cara ia largar na frente do Tonelli e estreou muito bem, né? Então já mostra ali pro Antonelli, tipo, ó, meu companheiro não é alguém
o Esdobar é um cara que foi para cima na Fórmula 1 e andou bem. E foi elogiado por um monte de gente. E, cara, agora no pós-corrida, eu sei que muitos outros jornalistas e especialistas vão avaliar com outros olhos. E, ao mesmo tempo, algumas equipes ali, tipo a Haas, que é uma equipe co-irmã da Ferrari, né? Já mostra para os pilotos da Haas já ficar meio esperto, porque se a Ferrari daí vai querer que o seu piloto participe da Fórmula 1, tem certeza disso, talvez uma das vagas da Haas vai para ele. Bom, falando da outra Ferrari, acho que o Leclerc fez uma corrida sólida, né? Não teve ali uma disputa com o Pérez no comecinho, mas já sabia que não ia aguentar. E, além do mais, ele depois ultrapassou o Norris e o Hamilton e ficou ali em terceiro, né? Não era atacado por ninguém, também não era atacado. Acho que ele sabemos onde está a Ferrari hoje, né? Ela conseguiu diminuir o gap para a Red Bull, segunda força, mas aquilo, né? Não ataca e também está na zona de conforto, entre aspas, né? O Leclerc fez hoje basicamente o que o Sainz fez semana passada. Ficou ali em terceiro lugar, não olhava para frente, não tinha ninguém, olhava pelo retrovisor, também não tinha ninguém. Terminou onde é o lugar da Ferrari no momento, que é como uma segunda força, confortavelmente à frente da Mercedes e da McLaren, mas sem poder brigar ainda com a Red Bull. Mas o ponto positivo, assim, que eu vejo é que nem você falou, diminuiu um pouco o gap para a Red Bull e até o momento, pelo menos salvo um pequeno problema que teve com os freios do carro do Leclerc semana passada, não apresentou grandes problemas de confiabilidade. Isso é bom. E parece ter melhorado um pouco na questão de degradação dos pneus também. Isso era um ponto que eu ia falar, cara. Eu vejo isso desde um pouco o final da temporada passada. Eu acho que as últimas 5 ou 6 corridas a Ferrari deu uma certa evoluída na degradação e desse ano, tudo bem que foram corridas noturnas, né? Tem asfalto muito aquecido, né? Então a degradação é menor. Mas o Bahrein era uma pista que é conhecida por ser um asfalto mais abrasivo e o carro performou bem. E o gap eu acho que deu uma diminuída, eu acho que tá longe, né? Semana passada tinha sido 20, essa semana foi, hoje na verdade, foram 18, né? Então, lógico, tá longe ainda de disputar a vitória. Mas uma eventual corrida ali que talvez um Sérgio Pérez está um pouco não desempenhando tão bem, ou o Verstappen tem algum problema, eu acho que dá para beliscar alguma vitória na temporada. Mas eu acho que o saldo acaba sendo positivo para a Ferrari. Sim, com certeza. Bom, e agora não dá para deixar de falar sobre a Red Bull, né? Mais uma vitória de Max Verstappen, pódio número 100. 46ª vitória. Mais uma dobradinha para a Red Bull. Bom, é o melhor carro, o melhor piloto do grid, né? Não tem muito o que a gente falar do desempenho do Verstappen, né? Foi mais uma corrida que fez o básico. Eu chovendo molhado, né? Assim, o legal, assim, para quem torce para Red Bull ou para, né, é que o Pérez está conseguindo fazer o papel dele, de segundo piloto, chegar em segundo. Não tá tão mal de classificação assim como estava no 2022, da metade para frente de 2023 também. Acho que ele está classificando bem também. E o negócio é que a Red Bull essa semana foi mais notícia fora da pista do que dentro, né? Cara, na verdade, não só a Red Bull, acho que a temporada tá mais emocionante fora da pista do que dentro da pista, né? Vamos falar a verdade. Com certeza. Assim, eu vejo que. Vamos falar primeiro da pista, depois a gente entra mais nesse tópico fora da pista. Eu vejo que esse RB20 ele teve uma mudança assim, né? Vamos dizer assim, em relação ao RB19. Só que acho que tem tudo para ser um carro para dominar a temporada, cara. Eu não vejo assim. Só se algum GP aí tiver
é uma corrida maluca, sei lá, o safety car, eles perderam a janela do safety car lá para trás, alguma punição, assim, mas, cara, eu não vejo, dificilmente eles não vão ganhar mais do que corridas no ano, assim, 18 corridas, acho que tem isso. Acho que está sendo uma máquina de... A equipe, sim, né? Vamos pensar, assim, tudo da Red Bull, né? Pra quem é torcedor de outras equipes, acho que é meio ruim, mas analisando assim, você tem o melhor projetista, para muitos, o melhor produto do grid, é uma estrutura de equipe que desenvolve bem o carro, sabe? Não é uma bagunça comparado a outras equipes, então acho que é a engrenagem perfeita, assim. Mas, ficar pensando já na parte fora do grid, né? Fora da pista, você tem problemas ali que de ego, acho que é a maior definição, podem fazer com que essa engrenagem, acho que essa temporada nem tanto, mas a partir de 25 comece essa engrenagem a dar falhas muito graves. Que é o problema que está tendo aí com Joe Verstappen, Max Verstappen, Horner, Helmut Marko, que, cara, isso tende a ter problema, né? Exatamente. Lembrando que todo esse todos esses problemas começaram com aquela acusação que o Horner sofreu de conduta inapropriada com uma funcionária da Red Bull. A gente não sabe exatamente o que foi, teve alguns. Teve uma investigação privada da Red Bull, que contratou, que aparentemente inocentou o Horner, e aí depois foi vazado e-mail para vários jornalistas e dirigentes, integrantes ali do paddock da Fórmula 1 de supostas conversas do Horner com essa funcionária. E aí parece que está havendo uma investigação de que esse vazamento foi através do Helmut Marko, e você tem o pai do Verstappen botando o Horner contra a parede em público, que é algo que eu particularmente nunca vi antes. Assim, um pai de um piloto fazer isso, principalmente quando seu filho está ganhando. Eu nunca vi. Cara, né? Ele nem é funcionário da Red Bull, né? É o pior. Exatamente. A gente não sabe, assim, porque o Jos Verstappen não tem cargo lá. Qual que é o real poder que ele tem? E aí começa a surgir vários rumores de que o Marco poderia estar de saída. Acho que hoje ele falou, deu uma entrevista aí dizendo que por enquanto tá tudo que ele vai ficar, que só que a calma precisa voltar. Você entende? Assim, mesmo quando as coisas estão para esfriar, tem sempre uma espetada de alguém. Essa, pelo menos, é a percepção que eu tenho. Então, eu fico pensando, não tem outra explicação a não ser briga de ego. E outra coisa, assim, no meio de tudo isso, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com essa funcionária, porque não é passada a informação de maneira clara. E, assim, eu fico pensando assim, se realmente aconteceu, e eu falo se porque eu não vou fazer nenhuma acusação aqui sobre nada, né? Mas se acontecer alguma coisa com essa funcionária, eu acho uma pena que as pessoas da alta cúpula da Red Bull estão mais interessadas em usar isso como um jogo de poder do que em trazer uma solução para um problema sério. Exatamente. E hoje alguns portais até disseram que ela talvez vai entrar na justiça comum para resolver o problema, porque ela foi afastada e da semana do Dia Internacional da Mulher, né? Para ver que também tomaram uma decisão boa. Essa foi, olha, enfim. Parabéns. Mas assim, é complicado, assim. Porque assim, acho que, no âmbito geral, né? Acho que o ego é a única coisa do ser humano que destrói coisas. Destrói relacionamentos, destrói empresas e destrói equipes.
E ali eu acho que é claro, cara, você tem, acho que o Horner, ele tem o apoio da Tailândia, né, da fábrica da parte da Red Bull, a Tailândia, só que a parte austríaca não quer ele lá, aí que é o Marco. O Marco também não é aquela flor de pessoa, e aí disseram que acho que tinha sido o Joe Verstappen que vazou as informações antes, mas depois falaram que foi o Marco, então tá um negócio estranho ali. E tem isso, né? A meu ver, se eles perdem Verstappen e Adrian Newey, eu acho que é o mais. Eu acho que sim, beleza, o Verstappen é um gênio, mas você coloca um outro piloto de um nível tão bom ali no lugar dele, vai ser campeão. Você pega um Leclerc, um Russell, um Alonso, o cara vai ser campeão. Vai ser com mais facilidade ou não, é outra coisa. Mas acho que você perdeu o seu principal projetista, que é para muitos o maior de todos, eu acho que é o pior problema. Acho que eu vejo muito isso, o Horner com esse ego de querer tocar a Red Bull sozinho, dentro de todo mundo, e cara, no fim, isso pode ser a ruína da equipe, né? Eu vejo um pouco isso, briga de ego. A Ferrari tem um pouco disso, mas a briga de ego da Ferrari é mais interna, assim, não é uma briga de ego para quem que vai ficar tomando conta de tudo, é mais de uma área para outra, mas no fim eles acabam se entendendo. A Red Bull não, eu acho que ali é um barril de pólvora que eu não fico surpreso se tiver uma notícia grave aí que um dos caras grandões ou até o piloto falar que foi embora. Não fico surpreso, não. Isso aí a gente vai ter que ficar atento nessa próxima semana, ver o que sai, e ver o que vai acontecer. É aquilo que a gente falou, a Fórmula 1, infelizmente, no momento, ela está sendo mais noticiada, mais falada pelo que está acontecendo fora da pista do que dentro, porque dentro da pista é a continuação de 2023, né? Agora vamos ver aí o que acontece com a Red Bull e só como eu tinha falado no começo, eu espero realmente que caso tenha acontecido alguma coisa inapropriada com essa funcionária, que ela consiga ter seus direitos e que as pessoas envolvidas paguem pelo que cometeram, se for o caso. Exato, é que, igual você falou, se acontecer algo, acho que a briga de ego é algo irrelevante, né? Lógico que se acontecer algo mesmo, querer sair. Bom, acho que falamos de tudo, né? Acho que os tópicos não foi uma corrida excepcional, também não foi uma corrida cheia de questões ou problemas, mas acho que foi bem melhor do que o GP do Bahrein. E acho que já temos definido um pouco as forças desse início de temporada. Bom, ficamos por aqui. Acho que não temos mais o que falar, né? Acho que foram falado tudo que vou ver o final de semana. Obrigado aí, Matheus, pela participação. Acho que vão ter vários, né? Mais outros GPs. Se quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Não, só para mim, novamente, o prazer estar aqui, falar de Fórmula 1 com pessoas que gostam. E vamos esperar, porque o próximo GP vai ser na Austrália, que seja um pouquinho melhor e que seja mais emocionante pelo que acontecer dentro da pista. É o que a gente quer. Fã quer ver emoção, quer ver disputa, roda com roda, não quer saber de treta de equipe, não. Mas é isso. Pessoal, ficamos por aqui. Mais um terceiro episódio. Forte abraço, até a próxima.